Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você vai ouvir agora uma mensagem para o teu coração. Para ouvir as mensagens, acesse facebook.com Servo de Deus Cláudio Martins e cânticosccb.com.br. Ouça agora a Palavra de Deus. Deus seja louvado. Hoje é dia 26 de março de 2016. Deus trouxe a sua palavra no livro de 2 Reis, capítulo 2. Livro de 2 Reis, capítulo 2. 2 Reis fica depois do livro de Samuel. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 livro de Reis, capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam de fronte. E eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Amém, Senhor Jesus. Santo e eterno Deus. Ó Senhor Deus, esta é a tua palavra, Senhor.
Fala com a tua igreja, Pai. Fala conosco, ó Deus, por esta palavra. Nos ensina, ó Deus, nos corrija. Ó Senhor Deus poderoso, transforma as nossas vidas, por amor do teu santo nome. Seja engrandecido o teu nome, Senhor. Seja glorificado o teu nome, Senhor Jesus, Pai da glória. Seja glorificado o teu nome, ó Pai, por toda a face da terra. Ó Deus, que criaste todas as coisas. Senhor, nós somos obras das tuas mãos. Tu nos fizestes do pó da terra. E aqui nós estamos para te louvar, para te glorificar, ó Pai da glória. Santo é o teu nome. Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões e iniquidades. Lança no mar do esquecimento, ó Deus. Ó Senhor, toca no mais íntimo das nossas vidas. Toca nos nossos corações, Senhor meu Deus. Toca em cada coração, meu Pai, nesta hora. Ó Deus, tu que sondas o profundo e o escondido. Senhor, esta pessoa não tem força para vencer esta luta que ela tem passado contra a sua velha natureza. Mas o Senhor é poderoso para libertá-la. Então liberta, Pai. Enquanto vão ouvir a tua palavra, estende a tua mão poderosa para operar, para libertar, para trabalhar em cada vaso, em cada coração, porque tu és o oleiro, Pai. Lembra-te, Senhor, que o Senhor diz para Ezequiel, vá à casa do oleiro, mas lá o oleiro estava fazendo vaso, meu Pai, mas o vaso se quebrou antes de ir para a fornalha. Ó Deus, trabalhe nestas vidas, em cada coração, em cada alma, ó Deus poderoso e santo. Lapida, Senhor, estas vidas, liberta do império das trevas, Pai Santo, liberta, Pai, dos pecados, ó Deus poderoso. Faz a obra, Senhor Deus, de libertação, de transformação. Renova estas mentes, ó Deus. Cria, Senhor, a mente de Cristo Jesus em cada uma destas almas, Pai. Pela tua palavra, Senhor, que é poderosa, que é viva e eficaz. É uma espada, Pai, que corta dos dois lados. É uma espada que produz, meu Pai, que vai dar resultado. O Senhor diz que é como a chuva que cai dos céus, que cai sobre a terra. Ela é absolvida pela terra, mas ela vai produzir frutos, ela vai prosperar. Assim a tua palavra, Senhor, que vai prosperar. Não importa quem esteja pregando, a tua palavra é poderosa e ela vai cumprir pelo qual ela foi enviada. Que esta palavra, Senhor, venha dar vida, que esta palavra venha levantar o caído, venha sustentar o fraco, venha fortalecer o que está fraco, cansado, porque a tua palavra é o que dá vida, é o que dá vigor, é o que transforma e liberta do império das trevas. A tua palavra é o que lava, Senhor. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho dito, então limpa, Senhor, as nossas vidas por amor do teu santo nome. Limpa, Senhor, os nossos corações, tira de nós, meu Pai, como diz a tua palavra, expulsa de nós todas as nossas iniquidades, por amor do teu santo nome. Ó Deus da glória, poderoso de Israel, tu és santo, ó Deus, é o Senhor quem opera em nós, tanto querer como realizar. Ó Deus poderoso, santo é o teu nome, trabalha em cada coração, meu Deus. Toca nesses corações. O Senhor diz que não é por força nem por violência, mas é pelo teu Espírito, diz o Senhor. Não é pela força da nossa mão, Senhor. Não é pela força da nossa carne, mas é pelo teu Santo Espírito, que liberta, que transforma, que dá vida, que deu vistas ao cego Bartimeu. É a tua palavra, Senhor, que dá vida. Então opera, Senhor, nestas vidas. Esta pessoa que está vivendo um tempo de angústia, Pai, que não consegue se libertar, talvez viva dependente de antidepressivos, de remédios. Ó Santo Deus, envia o teu Espírito, Senhor. Envia, Senhor, a provisão, a libertação, Deus da glória. Ó Deus santo e poderoso, toque em cada coração, meu Pai. Senhor, repreenda as enfermidades, as doenças psicossomáticas, as doenças da alma. Ó Deus, trabalha nestas vidas, pelo teu poder, pela tua glória, pela tua graça, Senhor Deus. Ó Santo de Israel, toma, Senhor, os que estão atribulados, sobrecarregados, porque é o Senhor quem nos dá o alívio e o refrigério.
Toma em tuas mãos cada vida, Pai. Toma em tuas mãos todas estas almas e receba esta oração em nome do Senhor Jesus, teu Filho, que é bendito para sempre. Amém. Graças a Deus. Santo é o nome do Senhor. Eliseu estava chateado porque Elias ia ser arrebatado no redemoinho. Elias partiu, mas deixou a sua capa para Eliseu. Eliseu sabia que Elias ia sair. Os profetas disseram: o teu Senhor vai ser elevado, o teu Senhor vai embora. Eu sei disso, calai-vos, disse Eliseu aos profetas. Porque Deus já tinha falado no coração de Eliseu. Deus já havia falado no coração dele. Já sabia Eliseu que o seu senhor Elias ia ser arrebatado. Já sabia. Elias aqui representava o Senhor Jesus. Em Atos capítulo 1, versículo 8, o Senhor Jesus foi elevado entre as nuvens, e ali ele foi escondido entre as nuvens dos céus. Foi elevado, subiu aos céus novamente. Depois de ter cumprido a expiação pelos nossos pecados, o sacrifício, depois de ter ficado 40 dias em Jerusalém, o Senhor Jesus subiu aos céus e hoje está à destra do Pai, nas alturas, à sua direita, intercede por nós. O Senhor Jesus, o nosso Salvador, amado Salvador. E o Senhor Jesus foi encoberto pelas nuvens. Porque estáis olhando para cima, ó Galileus? O mesmo Senhor que desceu, o mesmo Senhor que subiu, tornará a vir novamente. Eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá. Por que vocês estão tristes, ó Galileus? Ele vai voltar para vir buscar a sua igreja, para vir buscar o seu povo. Eliseu estava triste porque Elias ia partir. Estava alegre por um lado que ia receber a porção dobrada, mas estava triste pela partida de Elias. Ia ter que ficar sozinho, cumprir o seu ministério sozinho. Assim os discípulos também sofreram quando o Senhor Jesus subiu, quando ele foi para a glória. Jesus, antes de subir, disse aos discípulos: é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá até vós. Não tem como ele vir. Então é melhor que eu vá. E Jesus foi. Quando o pastor é ferido, as ovelhas ficam dispersas. E os discípulos ficaram sós, sem o Senhor Jesus pessoalmente. Mas ele estava em espírito. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Assim também estava o Espírito de Deus, com a porção dobrada sobre a vida de Eliseu. Eliseu questionou, ficou chateado quando os profetas disseram que o teu Senhor ia ser elevado. Aqui no versículo 3 do capítulo 2, segundo Reis, então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu. E lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu sei, eu bem sei, calai-vos. Deus já falou comigo. Eu já sei que ele vai ser tomado. Muitas vezes, meus irmãos, você busca uma confirmação de Deus, busca uma resposta de Deus. E Deus ele vai confirmar a resposta que você busca dele. Muitas vezes, em uma só palavra que você ouve, Deus já te dá a resposta. Às vezes, 2 ou 3 palavras, Deus dá a mesma palavra, ou seja, palavras que confirmam o mesmo assunto. Deus confirma através de várias pregações, de várias palavras, tendo o mesmo conteúdo. Aqui disse que Elias ia ser arrebatado, ia subir, ia ser tomado.
e foi confirmado no mesmo assunto, que Elias ia ser tomado de Eliseu. Muitas vezes vamos na casa do Pai buscar a resposta de Deus, e a resposta, muitas vezes, ela vem dolorida. Eu já sei esta resposta, disse Eliseu. Eu sei que ele vai ser tomado. Eu já sei a resposta que Deus me dará, ou melhor, que Deus já me deu. Eu já sei a resposta. Eu já sei que Elias vai ser tomado. Mas eu sei que eu vou receber a porção dobrada do Santo Espírito de Deus. Às vezes você vai na casa de Deus desesperado em encontrar uma resposta. Você quer porque quer uma resposta hoje. Se Deus não me der a sua resposta, se Deus não falar comigo, eu vou abandonar os caminhos do Senhor. Como Deus se entristece com isso? Se Deus não falar comigo hoje, nunca mais eu venho na igreja. Como se Deus estivesse perdendo alguma coisa. Deus continuará sendo Deus. Quem perde sempre é nós. Por muitas vezes sermos impacientes como o povo que Deus tirou do Egito e que não suportaram esperar Moisés, que já estava 40 dias no monte em comunhão com Deus. E quando ele desceu, Deus já tinha falado no coração de Moisés que o povo já havia feito um bezerro de ouro e atribuíram aquele bezerro a Deus, dizendo: este é o teu Deus que te tirou do Egito, blasfemando de Deus. Muitas vezes somos impacientes, queremos a resposta já. Queremos de Deus uma resposta imediata, queremos que Deus faça alguma coisa por nós rapidamente. E Deus só vai fazer alguma coisa em nossas vidas se estivermos preparados em santidade e se Ele for glorificado em nossas vidas. Deus não faz as coisas como nós queremos. Ele diz que os pensamentos do Senhor são mais altos do que... são maiores do que os nossos pensamentos, são mais altos do que a terra, do que os céus. Deus não tem os mesmos pensamentos que nós, tanto é que um dia para Deus, para nós é 1000 anos. Então Deus ele não vai fazer aquilo que nós estamos pedindo. Primeiro Ele vai avaliar se é da vontade dEle nos conceder aquilo que pedimos, que buscamos. Às vezes você vai lá com uma pressa, com uma ansiedade de ouvir, buscar uma palavra de Deus, porque eu quero a resposta de Deus agora. Como se colocasse Deus contra a parede. Eu quero esta resposta agora. Senão eu vou abandonar a Deus. Senão eu vou deixar a casa de Deus e vou voltar para trás. Vai virar estátua de sal. Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló. A mulher de Ló, o anjo disse para não olhar para trás, ela olhou para trás e virou estátua de sal. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para entrar no reino de Deus. Meu irmão, minha irmã, nós somos soldados de Cristo. Se Deus não falar conosco hoje, se Deus não nos der a sua palavra hoje que estamos buscando, nós estamos na casa do Pai para adorar a Deus. Nós estamos, a começar por mim que estou pregando essa palavra, eu estou na casa de Deus para servir a Deus, para adorar, para cultuar a Deus. Se Deus quiser falar comigo, Ele vai falar. Se Ele não quiser falar comigo, Ele vai estar falando com alguém que tem mais necessidade do que eu. Tem alguém que está sofrendo mais do que eu na igreja. Então Ele vai falar mais com aquela pessoa. Ele vai deixar as 99 ovelhas e vai falar com aquela ovelha mais necessitada, aquela que está desgarrada do rebanho. Aquela que está totalmente sem vida. Aquela que comeu muito capim seco por aí, que precisa do capim verde, do alimento espiritual, que vai sustentá-la e colocar de pé e firmar novamente. Ele vai e traz ela no seu lombo, no seu ombro, a ovelha desgarrada, e deixa as 99. Deus procura os verdadeiros adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. Aqueles que negam a si mesmo, negam a sua própria vontade para fazer a vontade de Deus.
Glorifiquei-te na terra, consumando a obra que me destes a fazer, disse Jesus na oração para Deus. Pai, se tu queres, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Faça, Senhor, a tua vontade em mim. Não satisfaça a minha vontade, o meu ego, mas faça-se a tua vontade em mim. Sou um instrumento teu. Sou um instrumento teu, Senhor. E às vezes nós queremos uma resposta imediata e esquecemos que nós somos servos inúteis para Deus. Que nós somos como um breve pensamento, que nós somos como um vapor que hoje existe e que amanhã desaparece. Como diz o apóstolo Tiago, não sejamos presunçosos dizendo amanhã vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas ele diz, não é assim que vocês devem dizer. Mas devem dizer assim, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Eliseu sabia que o seu Senhor ia ser elevado, ele teve a confirmação pelos profetas, mas ele já sabia, ele estava já cansado de ouvir essa mesma resposta. E ele mandou que os profetas se calassem. Deus já te deu várias confirmações, meu irmão e minha irmã. Quantas confirmações você quer? Quantas palavras que você vai buscar? Quantas palavras você precisa mais se ela está na tua boca e no teu coração? A palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. A palavra está perto de você. Deus já falou contigo a respeito desse assunto. Ele já falou com você. Você sabe disso. Você tem certeza disso. Ele já te respondeu. Eliseu já estava afadigado da mesma resposta. Ele já sabia da mesma resposta, que Elias ia ser elevado aos céus no redemoinho. Já sabia. Eliseu tinha vida com Deus, vida de oração. Já tinha as respostas de Deus. Você já teve as respostas de Deus. Já buscou no culto hoje. Já buscou ontem. Deus já te respondeu. Mesma resposta você já teve. Você teve a mesma resposta de que Elias ia ser levado no redemoinho. Você já teve a resposta de Deus que você tem que mudar a sua vida. Deus já falou pela palavra. Que você tem que se converter. Que você tem que deixar certas coisas para Deus trabalhar na tua vida. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, se nós não deixarmos aquilo que perante Deus é mal aos olhos do Senhor, é pecado, como que vamos receber as promessas de Deus em nossas vidas? Seria como um homem olhar para o espelho, ver a sua face, e depois ele esquece como é que era a sua aparência, porque saiu diante do espelho. Quando saímos da palavra de Deus, esquecemos que nós somos miseráveis, pecadores, como diz o apóstolo Paulo. Miserável homem que sou. Quem me livrará deste corpo de morte? E Deus já deu a resposta. Olha, você precisa mudar nisso. Você precisa ser mais manso com a tua esposa. Esposa, você precisa ser mais paciente com seu esposo. Não ferir ele em palavras. Esposa, não trata mal seu marido. Pais, não tratem seus filhos com aspereza. Não trate os filhos, não provoquei os vossos filhos a ira, mas criai-os na admoestação do Senhor. Assim que Deus quer que nós façamos. A começar por mim, pregador. Eu tenho filhos em casa. E Deus quer que eu corrija meus filhos, não com ira, nem com xingos, nem palavrões. Porque adolescente dá trabalho para criar adolescente. Não é fácil, não. Dá trabalho. Tem adolescente que é bocudo. Mas está escrito na palavra de Deus que os filhos, os homens, serão implacáveis, desobedientes aos pais e mães, ingratos, irreconciliáveis. E nos últimos tempos os filhos estão dando muito trabalho. Discute com pai e mãe, batem boca, xingam até pai e mãe. É verdade, xingam os pais. Maltratam os pais. E como é que vamos vencer esses filhos? Revidando?
Agindo na ira também? Não, é assim que Deus quer. Não é dessa forma que Deus quer que a gente age. A nossa luta não é contra a carne e sangue, não é contra os filhos. É contra os demônios que estão usando os filhos para tirar a tua paz, meu irmão, minha irmã. Para tirar a nossa paz, para nos afrontar, mas quando Jesus era afrontado, ele não afrontava. Paulo diz para usarmos o escudo da fé, porque o diabo lança dardos usando os filhos para tirar a nossa paz dentro da casa. Usai o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você não está lutando contra a carne e sangue, meu irmão, minha irmã. Você está lutando contra esses demônios que estão usando o teu filho, da tua filha, para tirar a tua paz da tua casa. Para fazer você pecar, você xingar. Se você pecar xingando, falando palavrões, amaldiçoando, ele vai ter uma brecha para entrar na tua vida e destruir com a tua família. Tirar a tua paz. Você não vai estar em santidade para receber as promessas de Deus. Elas ficam cada vez mais distantes. É como se Daniel deixasse de orar, ia perder a bênção de Deus, porque os anjos estavam lutando contra o príncipe da Pérsia, o arcanjo Miguel. Então ele quer estragar a tua família. Quer fazer você pecar, xingar teus filhos, amaldiçoar. Meu irmão e minha irmã, é muito sério isso. Os filhos dão trabalho. Não é fácil, a gente às vezes pode perder a paciência com os filhos, mas Deus não quer que a gente age dessa forma. Deus quer que a gente suporte, tenha paciência. Tenha paciência, diz a palavra de Deus que sem lenha o fogo se apaga. Sem lenha o fogo se apaga, não bota lenha nessa fogueira. Não bote mais lenha, joga água. A resposta branda desvia o furor. Às vezes você vai na igreja para buscar a resposta pelo teu filho, pela tua filha, mas Deus já respondeu. Na palavra dele que diz que a resposta branda desvia o furor, que as nossas lutas não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades. Qual o principado que está reinando na tua casa? Qual o principado que está reinando na tua casa? O que está lá reinando na tua vida? Qual é a brecha que o inimigo está entrando? Por qual brecha que ele está entrando na tua casa? Na tua vida, nos teus filhos? Observe, meu irmão, minha irmã. Preste bastante atenção. Estamos vivendo nos finais dos tempos, nos últimos dias. O inimigo está investindo com toda a sua fúria. O apóstolo Paulo diz que os homens serão implacáveis, amantes de si mesmos, ingratos, irreconciliáveis, desobedientes a pais e mães, e o filho que não honra pai e mãe, nada vai dar certo para ele. Às vezes, filho ou filha que está ouvindo essa palavra, às vezes você quer as promessas de Deus na tua vida, mas você desonra teu pai e tua mãe, você xinga os teus pais, você maltrata os teus pais, você trata melhor seus amigos do que os teus pais. Olha os cabelos brancos dos teus pais, filhos e filhas, e você trata desta forma os teus pais, e você quer que Deus fale contigo, e você vai na igreja buscar a palavra, mas o teu coração é negro diante de Deus, você não se converte. Caia de joelhos nessa hora e se quebrante diante de Deus, e peça perdão para Deus, e peça perdão para os teus pais, para que Deus venha abrir as portas na tua vida, porque senão, se você não mudar de vida, Deus não vai falar contigo. Ele quebra o vaso, mas ele não fala contigo. Ele te põe de joelhos, ele te faz sentar comendo mato, regado pelo orvalho, como ele fez com Nabucodonosor. Se você não se arrepender, arrependa-se agora. Olha como você trata os teus pais. Peça perdão a Deus, peça perdão aos teus primogenitores, aos teus pais. Filhos, obedeceis a vossos pais e mães no Senhor. Honrai pai e mãe, para que os teus dias se prolonguem na terra e tudo te vá bem. Ou você quer morrer cedo, quer partir cedo, quer ter uma vida sem prosperidade espiritual, quer ter uma vida que dá tudo errado para você, ser escravo do diabo? É você desonrar o teu pai e a tua mãe. Mas se você honrar o teu pai e a tua mãe, pedir perdão pelas palavras que você feriu eles, pelos palavrões, pelo desrespeito que você tem pelos seus pais,
Deus vai virar o teu cativeiro. Deus vai mudar a tua vida. Está ouvindo, filha? Jovem. Está ouvindo, jovens? Honre o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra. É fácil você ir na igreja, eu vou buscar a palavra. Deus vai falar comigo hoje. Deus não vai falar contigo. Jeremias intercedeu pelo povo de Jerusalém e Deus disse para Jeremias: Jeremias, por que você intercede por este povo? Por que você ora por este povo? Eu não vou ouvir a tua oração por este povo. Chega, Jeremias. Não adianta insistir por este povo. Este povo não se converte dos seus maus caminhos. Este povo continua no pecado. Eu não vou ouvir a tua oração. Se nós não nos convertermos, se a nossa justiça, meus irmãos, não exceder em muito a dos escribas e fariseus, nunca entraremos no reino dos céus. E você maltrata seu pai, sua mãe, e vai na igreja buscar a palavra. Vamos ver que Deus fala comigo, se ele vai arrumar um namorado para mim. Vamos ver o que Deus fala comigo, será que ele vai arrumar uma namorada para mim? Aí você vai na igreja, eu vou buscar a palavra hoje. O que Deus vai me dar uma resposta? É como se eu fosse consultar um guru, desrespeitando a Deus, vivendo na prática do pecado e quer uma resposta de Deus. Está agindo igual Saul. Deus não falava com Saul nem por Urim Tumim, nem pelos profetas, e ensoberbeceu o coração de Saul e foi consultar uma pitonisa, uma necromante, uma cartomante, uma feiticeira. E ali o espírito maligno se passou por Samuel. Não era Samuel, Samuel já estava morto, mas era o espírito de Satanás se passando pelo espírito de Samuel, enganando Saul, que já foi enganado pelos seus próprios pecados, porque foi rebelde contra Deus, e Deus entregou na mão da pitonisa. Talvez você esteja na mão da pitonisa, na mão do inimigo, porque não se dobra diante de Deus, tem o seu coração elevado, soberbo diante de Deus, e quer buscar a palavra de Deus, quer que Deus fale contigo. Ele não vai falar contigo enquanto você não mudar a sua conduta na sua casa com seus pais. Ele não vai falar contigo. Se arrependa dos teus pecados, se converta a Deus da tua maldade, do teu coração que Ele conhece. Os filhos de Jessé, o belemita, eram vários filhos, mas eles não tinham o coração de Davi. Por isso que Deus não os escolheu. Deus falou para Samuel: Samuel, Deus não vê como o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. E o coração de Davi era puro, cheirando a lã de ovelha, estava nos pastos da vida. E os outros filhos de Jessé não. Eram metidos a fortes. Queriam ser bonitos. Os metrosexuais de hoje em dia. A beleza exterior, mas por dentro é como um sepulcro caiado. Tem uma linda aparência por fora, mas por dentro só Deus conhece o egoísmo, a avareza, a maldade e o desrespeito que tem pelos seus pais. Trata mal os pais, trata mal a esposa trata mal o esposo e vai buscar a palavra, e Deus não fala e não vai falar enquanto não mudar de vida. Enquanto não mudar de vida, Deus não vai falar. Enquanto não mudar de vida. Meus irmãos, eu não ia pregar desta forma, mas é Deus quem nos dá a pregação, a palavra. É Deus quem nos dá a pregação. E muitas vezes você quer buscar a palavra, é fácil buscar a palavra, mas nem sempre Deus vai falar. Por que Eliseu recebeu a porção dobrada? Porque Eliseu estava no caminho, Eliseu estava na santidade, Eliseu andava com Deus, servia a Deus sendo servo de Elias. Eliseu tinha um coração preparado para receber a porção dobrada. Por isso que Eliseu já estava cansado dos profetas falar a mesma coisa que ele já sabia, porque Deus já tinha falado no seu coração que ele ia receber a porção dobrada, porque Eliseu era um homem que andava de Deus. Tanto é que um dia a sunamita disse: aquele lá não é homem de Deus? Aquele homem não é homem de Deus? Eu vou preparar uma morada para este homem, eu vou fazer um quartinho para ele, eu vou pôr uma cama para ele, eu vou pôr uma mesa para ele e uma cadeira.
porque eu vejo que este é um homem de Deus, porque Jesus disse, conhecereis a árvore pelo fruto. Então você está vendo o fruto daquela árvore? Então é uma árvore boa, porque uma árvore boa produz frutos bons, mas uma árvore má produz frutos maus. E a sunamita tinha o discernimento de compreender que Eliseu era um homem de Deus, porque era preparado, tinha um coração, era cheio do Espírito Santo de Deus. E ela conhecia, bem sei que este é um homem de Deus. Vou fazer uma casa para ele, um quartinho para ele. Já com a saída para a rua, porque ele pode entrar e sair a hora que ele quiser, que é homem de Deus. E Eliseu estava preparado para receber essa resposta que ele já tinha recebido. Ele estava cansado já, porque Deus já tinha falado no coração dele. Por que os profetas tiveram que falar para ele? Ele já sabia, porque ele andava com Deus. Quer ter resposta de Deus imediata? Ele vai te dar uma resposta. Quando você tiver a sua vida em santidade, honrando pai e mãe, não maldizendo pai e mãe, mas honrando pai e a mãe, a esposa com seu porte de santa, de cristã, serva de Deus, ganhando o marido sem palavras, sem ira, ganhando seu esposo, irmã, sem palavras, somente com a sua atitude, com mansidão, espírito manso e quieto, que é agradável diante de Deus. Agora, se você briga com o teu esposo, é uma mulher rixosa, como uma goteira no dia de chuva na sua casa, briga com seu esposo, e briga, ele nunca vai se converter. Você vai ganhar o seu esposo, minha irmã, sem palavras, no seu testemunho, pagando o mal com o bem, negando a si mesmo. É isso que Deus quer de nós, negar a si mesmo, negar a nossa natureza ruim, má, adâmica. É assim que você vai ganhar o teu esposo para Jesus, com a sua conduta em paciência, em mansidão. O esposo também vai ganhar a sua esposa dando um bom testemunho, não sendo agressivo com ela, mas amando a esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amando a esposa como um vaso mais frágil, santificando a esposa pela lavagem da palavra de Deus, lavando ela pela palavra de Deus, santificando a sua esposa pela palavra de Deus. É assim que Deus requer de cada um de nós, a começar por mim, pregador, santificando as nossas vidas. Por isso que Deus às vezes não fala com você. Você vai na igreja, mas a sua mente não está em Deus. Você vai na igreja, mas a sua mente está no celular, nas redes sociais. Às vezes dentro da igreja está mandando mensagem para as pessoas. Às vezes dentro da igreja está até cortando as unhas. Dentro da casa de Deus, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a transformais num covil de ladrões. Santo Deus. Você vai na casa de Deus, mas não tem reverência. Na hora da oração você vai e sai, fica andando na igreja, e vai para lá e vem para cá, mas não se dobra diante de Deus. Quando se dobra em oração, conversa dentro da igreja na hora da oração. Não tem reverência, respeito na casa do Senhor. Como que você quer que a sua vida seja abençoada por Deus, se o teu coração está dividido? É impossível ser abençoado e abençoada por Deus dessa forma. Mas é agradando a Deus. Agrada-te do Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Agrada-te do Senhor, agrada a Deus, e Ele vai conceder o desejo do teu coração. Serve a Deus com alegria, com integridade, com reverência. Não vá ao culto a Deus com chiclete na boca, mascando o chiclete, conversando no culto. Mas vá para servir a Deus, porque Ele procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Talvez você ache que essa palavra é forte, mas essa palavra, meu irmão, minha irmã, é o que vai dar sustento na tua vida. Você pode me odiar por esta palavra, não tem problema. Mas ame a Deus.
Reverencie a Deus. Tema a Deus, que é o princípio da sabedoria. Veja que Eliseu já tinha a resposta de Deus, já sabia que Elias ia ser tomado no redemoinho e que ele ia receber a porção dobrada, a capa de Eliseu, a capa de Elias. Eliseu já sabia de tudo isso. Não precisava que os profetas profetizassem para ele. Ele já sabia. Ele mandou que eles se calassem. Calai-vos. Ou seja, eu tenho comunhão com Deus. Não preciso consultar profetas. Eu mesmo consulto meu Deus direto. Assim que era Eliseu. Fiquem quietos aí. Eu já sei de tudo. Deus já me revelou. Não preciso desses profetas para falar do meu futuro. Eu já sei, porque eu ando com Deus. Assim era Eliseu. Meu irmão e minha irmã, se você andar com Deus, com temor, obedecendo a sua santa palavra, você não vai ser envergonhado e nem envergonhado e nem confundidos. Deus vai te dar a resposta em uma única palavra. Deus vai te dar a resposta em sonhos. Deus vai falar diretamente ao teu coração, não importa onde você estiver. Vá à casa de Deus para cultuar a Deus. Se Deus quiser falar com você, Ele vai falar com você, desde que a sua vida esteja em santidade, com reverência e temor e tremor diante de Deus. Este é os conselhos da palavra de Deus. É duro esse discurso, como os discípulos falaram para o Senhor Jesus. Quem pode suportá-los? Mas Pedro diz: Senhor, a quem iremos nós? Esse discurso é duro, Senhor Jesus, mas nós não temos outra opção, não temos para onde ir. O Senhor é o caminho, o Senhor é a vida. Como se ele dissesse isso. Então essa palavra, meus irmãos, pode ser dura, mas a palavra dura é o alimento sólido que é para os experimentados. É este que vai dar sustento na tua alma. É este discurso duro é que vai fazer com que você seja transformado e transformada de glória em glória. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor Jesus. Santo e eterno Deus, às vezes erramos na Tua presença, Pai. Somos egoístas. Às vezes fazemos aquilo que o Senhor não se agrada. Somos falhos e errantes, e miseráveis pecadores diante do Senhor. Somos como a traça, Pai. Somos como a flor da erva, mas o Senhor é eterno, sempre eterno. Perdoa os nossos pecados e nossas transgressões, ó Deus. Perdoa o nosso egoísmo. Perdoa por muitas vezes estarmos na Tua casa, mas sem ter reverência a Ti. Perdoa-nos por muitas vezes estar na Tua casa, mas com o nosso pensamento longe, teclando no celular, sem reverência a Ti, Senhor. Ao invés de estarmos na Tua casa orando, lendo as Escrituras, muitas vezes estamos conversando dentro da Tua casa. Estamos falando mal de alguém. Estamos usando as redes sociais dentro da Tua casa. Estamos com o nosso coração mau, vingativo e sobrecarregado. Ó Deus, perdoa os nossos pecados. Nos ensina a contar os nossos dias de tal maneira, Senhor, que alcancemos coração sábio. Lava-nos, Senhor, e nós ficaremos limpos pela Tua palavra. Santifica cada um de nós, Pai, a começar por mim, pregador. Ó Deus, toma em Tuas mãos as nossas vidas. Tu és o nosso consolo, Pai. Tu és a nossa vida, ó Deus onipotente. Pai, esta pessoa que tem dificuldade, Pai, de Te obedecer, Senhor, toma esta pessoa em Tuas mãos. Toma, Senhor, estes vasos em Tuas mãos e santifica, Pai. E capacita estas vidas e faz forte o cansado pelo Teu poder, ó Deus da glória. Renova estas mentes, Pai. Cria em coração novo estas vidas, que elas tenham a mente de Cristo. A mente renovada, pensando nas coisas de cima, buscando as coisas do alto, onde Cristo está sentado à destra do Senhor. Ó Deus, muda este coração, Pai. Este coração mau, vingativo, este coração que se vinga dos seus pais, que maltrata os seus pais. Ó Deus, perdoa-lhes.
Eles não sabem o que fazem, Senhor. Não lhes imputes estes pecados, Pai Santo, mas muda este coração. O Senhor diz que dará um coração novo a cada um de nós, um coração de carne, um coração o qual o Senhor pode fazer morada e trabalhar. Ó Deus, a porta está aberta, entra, ceia conosco, ó Deus. Ceia com estas vidas, Pai, que estão atribuladas. Que Teu Espírito Santo vá de encontro a estas vidas agora, Senhor, para transformar estas vidas, para criar um coração puro, um coração novo, um coração quebrantado e contrito, que o Senhor não despreza, mas que o Senhor ouve, Pai, as orações dos aflitos, o Senhor ouve a oração daquele que está fraco, porque quando está fraco aqui é forte, ó Deus. Toma em Tuas mãos estas vidas, ó Pai da glória. Fortaleça estas almas, Pai, transforma estas vidas, quebra, Senhor, aquilo que não presta, que não provém de Ti, e coloca o vinho novo e faça de nós odres novos e nos encha do Teu Santo Espírito. Ó Deus da glória, seja glorificado e engrandecido o Teu nome para sempre. Esta pessoa que se arrepende, Pai, agora, de ter maltratado a sua mãe, maldizendo a sua mãe, maldizendo ao seu pai, maltratou o seu pai e sua mãe, ela se arrepende agora, Pai. Ela chora, as lágrimas caem dos seus rostos, ó Deus. É que Teu Espírito Santo está quebrantando estas almas. Perdoa-lhes os seus pecados. Dá uma nova chance, Pai. Lança no mar do esquecimento. Trabalha nestas vidas, ó Deus da glória. Receba esta oração, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Se quisermos, irmãos, do Senhor receber as virtudes da vida eterna, seja nossa afeição e o nosso prazer em Jesus e na lei celestial. Consagrados sejamos a Deus Criador, e Ele de nós se agradará. Abrirá sua mão e com grande amor boas dádivas nos mandará. Se quisermos, irmãos, ser benditos de Deus, adoremo-lo com devoção. Seus preceitos de amor Ele envia do céu, seja Ele a nossa porção. Consagrados sejamos a Deus Criador, e Ele de nós se agradará. Abrirá sua mão e com grande amor boas dádivas nos mandará. Se honrarmos a Deus, Ele nos honrará nesta terra e na santa mansão, onde a diadema de graça nos coroará, prossigamos até perfeição.
consagrados sejamos a Deus Criador, e Ele de nós se agradará. Abrirá sua mão e com grande amor boas dádivas nos mandará. Consagrados sejamos a Deus Criador, e Ele de nós se agradará. Abrirá sua mão e com grande amor boas dádivas nos mandará.